Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e se você está perdido no final do ano agora, com tanta cumilança, com o que vai acontecer e não sabe como se comportar ou o que fazer para amenizar esses estragos do final do ano, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou dar muitas dicas sobre como passar essa fase sem acabar com tudo que você fez ao longo do ano. Eu sou a Mafê Nutri e aqui no canal e nas minhas outras redes eu falo muito sobre saúde, estilo de vida, genética, sempre relaciono isso com a nossa individualidade, com as nossas características e aí assim ensino em cada vídeo como tratar situações específicas ou como se identificar onde você precisa melhorar mais, onde você precisa conectar mais, né, com a sua saúde, o seu estilo de vida. E nesse vídeo, em especial, porque está no final do ano, e claro, Natal, Réveillon, férias, começa aquela fase do ano de muita comilança, e eu sei que muitas pessoas gostariam de saber como passar por essa fase aí sem fazer tanto estrago. Então, o que eu vou falar nesse vídeo? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que tudo que a gente fez ao longo do ano, de estilo de vida ou ao longo dos anos, né? O que a gente traz de mudanças, às vezes você resolveu no início do ano mudar aí toda a sua alimentação, cuidar da sua saúde, tratar alguma situação específica, ou realmente só passar aí pelo processo de emagrecimento, estava tudo bem, mas você precisava emagrecer, ou focou muito no esporte, no performance, no ganho de massa muscular. Gente, o final do ano, ele não tem como estragar todo um processo que você fez ao longo do ano. Não é uma refeição da ceia ou um Réveillon, ou aquela semana ali que, querendo ou não, a gente encontra mais com as pessoas, a gente vai ter mais consumo de bebida alcoólica para quem bebe. Não é esse período pequeno, e vocês estão cansados de saber isso, porque todos os lugares a gente vê isso, né? Não é 4 dias que vão estragar os outros 360 dias do ano, não é isso. Mas o que a gente pode fazer, né? Para que isso fique uma fase prazerosa, Natal, Réveillon, é uma época do ano tão gostosa. Eu acho que agora, com o passar assim, um pouquinho daquela fase muito ruim da pandemia, a gente está voltando a encontrar um pouco mais as pessoas. Então, com certeza, né, as confraternizações, elas vão acontecer aí e elas vão, às vezes, trazer ali oportunidades da gente comer mais e beber, às vezes, mais e entrar em contato com alimentos que podem não estar mais na nossa rotina. Então, assim, isso não vai acabar com a sua saúde, não vai acabar com a sua vida, você não vai engordar tudo que você emagreceu nesses dias, entendeu? Isso é impossível, a não ser que você coma um mundo e a gente não engorda, assim, num período muito curto de tempo, tá? O corpo, ele precisa de um processo também para fazer depósito de gordura. São muitos meses, anos pra gente fazer aquela reservona de gordura, por isso que também demora um tempo pra gente perder. Então, as pessoas que ficam naquela ânsia ali de emagrecer muito rápido, elas têm que entender também que a gente demora um grande processo ali de tempo, o corpo, para fazer aquela reserva. Claro, algumas pessoas fazem essa reserva muito mais rápido por questões genéticas, por questões de desequilíbrios nutricionais no organismo e outras não. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente não precisa ficar neurótico, a gente vai curtir o final do ano, se a gente tá podendo encontrar agora, ano passado foi pior, e assim, foi muito tenso pra todo mundo e ainda tá sendo mais tenso pra todo mundo, mas eu acho que a gente tem que curtir e ser feliz, porque o estresse de comer no final do ano e ficar se sentindo mal e ficar se culpando e ficar achando que foi a pior pessoa do mundo, isso faz muito mais mal do que realmente fazer aquela refeição e ser feliz e encontrar com as pessoas, tá? Então, assim, vamos ser leves no final do ano, a gente não precisa também chutar o balde e avacalhar tudo, e claro que eu vou dar situações aqui para as pessoas se identificarem, então pode ser que em algum caso específico realmente tenha que tomar um pouquinho mais de cuidado com as comilanças e beber demais, mas o meu objetivo nesse vídeo é dar a estratégia. É ajudar, é falar o que você deveria tomar antes, qual chá ajuda, o que você pode fazer, enfim, é dar o caminho mesmo, tá? Pra gente ser bem prático e eu ajudar da melhor forma que eu conseguir aqui. Mas eu só queria deixar isso mesmo, pra gente ser leve e a gente não achar que só porque a gente comeu muito no Natal, no outro dia a gente vai ficar péssimo, a gente não vai comer nada, a gente vai fazer jejum de 72 horas, ou a gente vai pra academia e vai ficar lá 5 horas na academia. Isso não é necessário. E outra coisa, essas mudanças muito drásticas estressam mais o seu organismo do que se você só tivesse ali feito aquela refeição livre ou comido mais naquela situação, naquele evento, e no outro dia você segue sua vida normalmente, tá? O corpo, ele não gosta desses choques enormes também. Então, seguinte, vamos lá. Primeiras situações.
Se você tá super bem, se veio ao longo do ano, tem um estilo de vida saudável, não tá fazendo tratamento de nenhuma doença específica, não tá fazendo um tratamento muito específico digestivo, ou tá com uma doença que acabou de descobrir uma doença inflamatória intestinal, ou uma síndrome do intestino irritável, ou um supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que são situações muito comuns, tá? E a gente, embora pessoas que estão vendo esse vídeo podem falar assim, gente, eu nunca nem ouvi falar nessas coisas, mas são coisas muito comuns. E dependendo da fase que você tá de tratamento dessas situações, realmente, se você tiver numa fase muito aguda, de muito sinal e sintoma, aquilo ali não vai ser legal você, de repente, começar a comer um monte de coisa que você estava tentando retirar para melhorar a sua situação. Então, eu vou falar disso específico, tá? Mas se você está bem, fez aí uma alimentação ao longo do ano, tem um estilo de vida saudável, mas não quer também passar pelaquela situação de quando faz uma refeição mais pesada, ou toma mais bebida alcoólica, ou come mais doce, ou mais massa, no outro dia tem mais gases, fica mais pesado, ou fica com retenção de líquido, é muito comum a gente reter muito líquido após jacadas ou após a gente tomar mais bebida alcoólica. Então isso é uma das coisas uma das situações que pode acontecer mesmo, a gente ter essa retenção de líquido e a gente se sentir muito mal no dia seguinte, então assim, ficar muito ressaqueado, o outro dia a gente passar o dia arrastado. Então eu quero dar dicas para que isso não ocorra, ou que você amenize isso, tá? Então, primeiro, o que é a primeira coisa que a gente vai cuidar? A gente vai cuidar muito do nosso sistema digestivo, porque é o sistema que mais vai receber ali aquela alimentação que você não está acostumado, aquela carga ali de alergênicos, que normalmente vão vir das farinhas de trigo, do leite derivados, do excesso de ovo, de amendoim, de castanhas. Então são alimentos que têm essa propriedade mais alergênica, e pode ser que quando o seu organismo ele está ali sempre comendo direitinho, ao longo do ano também a gente tem situações de mais comilança, não é só Natal e Réveillon que isso acontece, a gente tem momentos aí ao longo do ano a gente come mais mesmo, mas pode ser que essa fase, como junta muitos dias, acaba que fica meio repeteco, né, de comer mais. Então, pra gente proteger isso, a gente pode, como a gente vai entrar em contato com todas essas coisas que eu falei, mais bebida alcoólica, mais açúcar, mais tudo, a gente primeiro tem que proteger o sistema digestivo. Então, o sistema digestivo vai ser o nosso alvo principal de proteção. Então, se você já tem sintomas digestivos quando abusa de alimentos, porque tem pessoas que o sistema digestivo ele é bem resistente. Então, são pessoas que comem de tudo, bebem e não sentem nada, tá tudo ótimo, a pessoa nem percebe se tem um alimento ou outro que inflama ela, porque ela não tem muitos sintomas digestivos. Mas pode ser que você não tenha sintomas digestivos, mas você no outro dia acorde com muita alergia respiratória, nariz tampado, muitas dores de cabeça, fica muito cansado após um exagero ou após tomar bebida alcoólica, seu rendimento ali cai ou seu humor muda. Então, como o sistema digestivo é ele que vai conectar a gente com todos os outros nossos sistemas, isso vale para qualquer pessoa, principalmente para quem já tem um sistema digestivo sensível. Então, para todo mundo, final do ano, quer passar bem, quer cuidar ali da sua saúde, dos exageros e não impactar tanto o seu corpo, vamos fazer estratégias para o sistema digestivo. Então, uma das coisas que eu mais gosto de indicar, que são estratégias muito baratas e são eficientes, é investir num bom shot digestivo antes dessas refeições. Então, a gente pode pegar uma base para esse shot que seja uma base mais ácida, então pode ser um limão, pode ser um suco concentrado de maracujá natural, não é suco industrializado. Então você vai pegar o maracujá, vai pegar 1, 2 ou 3 maracujás, vai bater com um pouquinho de água, vai coar esse maracujá e vai virar ali um concentradinho mesmo de suco de maracujá, sem açúcar, sem nada, pelo amor de Deus. Então é purão mesmo, porque a intenção é que essa base seja ácida. Então você vai sentir mesmo que aquilo ali tá descendo pancadaria. Não é para matar as pessoas de azia, nem de gastrite, nem de nada disso. Inclusive, quem tem alguma úlcera ou quem sofre muito de dor no estômago ou tem um excesso de acidez, nem pode fazer essa estratégia que eu tô dizendo. Então, a gente tem 3 bases que são muito boas que a gente pode usar. Vinagre de maçã, então você pode usar uns 50 ml de vinagre de maçã, você pode colocar um limão espremido ou uns 50 ml também de suco de maracujá concentrado, ou às vezes um outro suco cítrico também que você prefira, às vezes um suco de acerola mais concentrado, ou até um concentradinho de frutas vermelhas, então bater amora, framboesa, morango. Tem muita vitamina C ali, tem uma certa acidez, então isso vai estimular, mas o campeão dos campeões é o limão e o vinagre de maçã para essa situação, tá? Então a gente pode fazer um shot com
essa base líquida. Então, shot, gente, os shots, até tem um vídeo de shot aqui no canal, inclusive é um vídeo que eu tenho no canal, que mais bombou no canal, que eu falo dos shots e para que servem os shots. Então, se vocês quiserem também, tem esse vídeo aqui, se não me engano ele chama Shot Emagrecedor, então tá aí no canal também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas os shots, eles são concentrados de compostos ativos. O que é composto ativo? Composto ativo é alguma coisa que a gente vai usar da natureza, da alimentação, né, das nossas plantas, das nossas raízes, de tudo que a gente tem, que tem alguma ação muito boa nas nossas células, tá? Ou no nosso digestivo, ou anti-inflamatório, ou para imunomodulação, ou para as questões de neutrópico, que são questões para a gente potencializar nossa performance mental. Então a gente tem um monte de formas de fazer um shot, ou um shot pré-treino, ou um shot recover. A gente tem muitos benefícios quando a gente concentra esses compostos em uma receitinha que eles estão ali com uma grande quantidade. Porque tomar um sucão de limão é diferente de espremer um limão e tomar aquele ali puro. A concentração ali do que eu quero no limão, ele vai estar muito mais forte do que quando eu diluo aquilo numa limonada, por exemplo. Por isso que os shots estão tomando tanta essa proporção aí e estão ficando tão famosos. Então um shot com uma base ácida, e aí você pode colocar, que são coisas que podem ajudar no processo digestivo. Você pode colocar no seu shot 1 colher de chá de gengibre ralado, que é muito bom para digestão, inclusive é muito bom para as questões de gases. O chá é até melhor do que o shot, mas vai ajudar no processo digestivo. Você pode colocar 1 colher de cúrcuma em pó, que é o açafrão, tá? Também vocês podem usar o açafrão ou a cúrcuma. É mais conhecido, é diferente os dois, mas as pessoas conhecem muito como açafrão da terra, ou então a cúrcuma. Hoje está muito mais conhecido porque se fala muito de gengibre, de cúrcuma, de anti-inflamatórios naturais. Mas você pode colocar 1 colherzinha de chá de cúrcuma em pó ou ralar a cúrcuma. Em alguns lugares é mais difícil achar a cúrcuma em forma de raiz, que é bem parecida com gengibre, inclusive, só que ela é um pouco mais alaranjada. Mas para quem não acha isso, sei lá, no sacolão ou numa casinha de orgânico, pode fazer ela em pó mesmo. Então seria uma boa estratégia. Vocês podem colocar também como outra opção para ajudar no processo digestivo. A gente pode colocar um pouquinho de canela em pó, a gente pode colocar um pouquinho a gente pode pingar gotas ali também de própolis, que vai ajudar em todo o processo ali de inflamação, vai ajudar também no processo digestivo, mas o gengibre e a cúrcuma, eles ajudam muito nessa questão toda aí da nossa digestão. Então eu quero fazer o vídeo mais simples possível, sem inventar muitos suplementos diferentes e muitas outras coisas, que existem sim outras coisas no mercado, que também são muito boas para o processo digestivo, mas a gente pode usar esses dois que são bem básicos, tá? Então você faz um shot 15, 20 minutos antes daquela refeição, que você vai exagerar, que vai ser a ceia, ou que vai ser um almoço de família, ou enfim, viajei, que acaba que eu vou ter ali um monte de refeição mais pesada e eu não tô acostumado com aquela comida no meu dia a dia, então é uma boa estratégia. Uma outra estratégia que eu acho muito interessante, principalmente para quem já sabe que não tolera um certo alimento, ou para quem tem muita distensão abdominal, muitos gases, o intestino fica todo zoado depois que faz uma refeição mais pesada ou mais livre. Então vai depender muito das suas características. Mas, por exemplo, se você tem mais resposta com leite e derivados do leite, vale a pena, às vezes, tomar uma enzima naquela refeição mesmo. A gente não vai viver de enzima digestiva para sempre. Mas pode ser que aquela refeição, vai ter um molho branco, vai ter um doce. Todo doce vai leite derivados, vai creme de leite, vai leite condensado, vai um chocolate ao leite. Então, às vezes, você até tolera ao longo do seu dia um pedacinho de queijo, um iogurte natural. Você tolera um pouco de leite derivados, mas pode ser que naquele combão de coisas o seu intestino não vai curtir aquele excesso, e aí seria legal realmente tomar uma lactase ou um pool de enzimas digestivas. O que é um pool de enzimas digestivas? São várias enzimas digestivas. A gente tem enzimas digestivas que auxiliam na digestão de carboidrato, na digestão de gordura, na digestão de proteína, que ajuda a digerir carboidratos que fermentam mais. Então a gente tem enzimas como, por exemplo, a lactose. A lactase, ela ajuda a digerir a lactose, que é um carboidrato fermentativo. E muitas pessoas têm mais sensibilidade à lactose, até por questões genéticas, por questões de nos expor a mais leite e derivados, que é muito comum, né? Então, desde a infância a gente se expõe a isso mesmo. Então, se você vai comer uma quantidade maior, eu sugiro tomar um combo de enzimas. Se você acha que é só a lactose que te faz mal, tudo bem, você pode tomar uma lactase. Mas o legal, como a gente vai fazer uma mistureba de coisas, porque querendo ou não, gente, é entradinha, é belisquete, é o próprio jantar, é a sobremesa, é a bebida alcoólica.
eu acho que não custa nada dar um help aí para o nosso sistema digestivo e tomar aí um combo de enzimas. Então a gente tem marcas que têm enzimas prontas, tá? Então tem várias marcas legais, Essential, a Now Foods tem um pool de enzimas que se chama Super Enzymes, que vem, ele é um comprimidinho, então vem em cápsula, e vem várias enzimas ali que ajudam no processo digestivo. A gente tem também o Enzifor, que é de uma marca que chama Vitafor, que eles têm em sachê. A gente tem aí várias marcas legais com essa combo aí de enzimas digestivas, onde a gente pode tomar também de 15 a 20 minutos antes ou após uma refeição. E dependendo de como vai ser aquela jacada, de como vai ser aquele exagero, às vezes você pode até tomar uma enzima digestiva antes e quem sabe, se for necessário, tomar uma enzima digestiva depois, tá? Então, um pouco depois da sua refeição também pode ser que seja indicado. Se você sabe que você passa muito mal com um determinado alimento, então eu vou dar um exemplo. Eu tolero glúten até um certo limite. Então, se eu comer um pãozinho com um patê e tomar, às vezes, uma cervejinha, eu fico bem. Mas se eu tomar esse pãozinho, depois eu vou comer ali um biscoito, depois eu vou comer uma torta que tem biscoito na torta, aí eu vou tomar mais cerveja, aquilo ali vai zoar o meu intestino por vários dias. Então, pode ser que aquele desconforto que eu estava mencionando no início, ele não fica só no dia seguinte. Pode ser que eu conheço pessoas que às vezes fazem uma refeição livre, né, pacientes que eu tenho, que relatam, que ficam dias para voltar ao normal. Não vale a pena, gente, porque são muitos dias que o seu intestino demorou ali, porque ele não estava pronto para receber aquela quantidade toda. Então tenta escolher outras coisas, variar um pouquinho, não fica só naquele mesmo alimento que você sabe que te faz mal. Então, pô, se é o glúten ou se é leite derivados, se é leite derivados eu vou comer só queijo, só doce, massa com molho branco. Às vezes tem uma outra opção ali, como é ceia, como a gente tem mais comida, a gente pode às vezes dar uma mesclada nessa comida e não se expor tanto a um alergênico somente, tá? Então, se você é saudável, que era o que eu estava dizendo no início, você pode fazer o shot digestivo para amenizar e para ajudar no seu processo digestivo. Essa base ácida do shot que eu estava mencionando, ela não só estimula a produção de suco gástrico, mas ela também vai estimular a produção de sais biliares, de ácidos biliares, que são extremamente importantes para a gente digerir gordura. E se tem uma coisa que a gente entra muito em contato durante essas jacadas, essas refeições, é gordura. A gente come mais gordura. Então, essa base é super importante para isso. Você pode tomar as enzimas digestivas. Então, para quem eu falei que não pode tomar base ácida porque passa muito mal, porque fica com dor no estômago, que não se sente muito bem, pode tomar as enzimas digestivas, não tem problema, tá? Não precisa fazer a base ácida. Você pode, então, observar esses alimentos que mais podem te trazer essa resposta e você segura um pouco nesses alimentos, sem neura, sem estresse, tá? É só para você não ficar tão mal vários dias. Pode ser que você tenha ali a ceia de Natal e vai viajar depois e aí fica péssimo de intestino, até numa viagem que você vai fazer aí de final de ano. Então, é uma dica que eu dou. Mas isso é extremamente individualizado. Tem pessoas que não vão ter nada disso, então não é necessário. Vai lá, come, seja feliz a quantidade que você quiser e é isso mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer são tomar chás digestivos um pouquinho antes e um pouco depois também, se for o caso. Ou às vezes um chá quando chega em casa, ou chá no dia seguinte também pode ajudar bastante. Pode ser que ele não vai funcionar muito chegar em casa depois de uma festa de Natal e fazer um chá no meio da madrugada, mas você pode fazer esse chazinho antes de ir para sua ceia de Natal, ou para o seu evento, ou para onde quer que seja que você vá. Então a gente pode fazer chás que são muito bons para digestão. Então, os chás que mais ajudam aí no processo digestivo, eu vou escolher, acho que, umas 5 opções de chá. A gente pode fazer o próprio chá do gengibre, então se você comprou um gengibre, você pode usar o gengibre tanto no seu shot quanto fazer um chá. E o chá é a mesma coisa, você vai ralar uma colher de chá do gengibre, ou pegar o gengibre em pó, se for o caso, e aí você vai colocar 350, 400 ml de água e vai ferver aquilo ali por 5 a 7 minutos. Por que ferver? Porque o gengibre é uma raiz, então quando a gente usa raiz, casca, a gente ferve. Então você pode fazer um chá de gengibre com a cúrcuma, um chá de gengibre com espinheira santa, um chá de espinheira santa com hortelã. O hortelã, ele vai estimular um pouquinho a gente tem uma parte do nosso estômago que tem como se fosse uma válvulazinha, e ele vai acabar abrindo essa válvula do nosso estômago. Então pode ser que para algumas pessoas que têm mais refluxo, que ficam mais com a sensação de que a digestão é um pouco prejudicada, pode ser que o hortelã não seja tão
uma boa opção, mas para outras pessoas ajuda muito no processo digestivo. A gente pode colocar erva doce, melissa é extremamente digestivo, chá de alcaçuz é um dos melhores que a gente pode colocar. Então olha só, gengibre, alcaçuz, erva doce, você pode colocar a cúrcuma, você pode colocar a espinheira santa, o que mais que a gente pode colocar? O coentro vai ajudar no processo digestivo, mas ele também vai ajudar no processo de detoxificação, então o coentro a gente pode meio que fazer um combo, 2 em 1. Nossa, tem muitas coisas digestivas. Artemisia vulgaris é uma erva extremamente excelente para essas questões de digestão e fora outras questões femininas também, que eu já falei no meu vídeo até de TPM aqui, que também tem um vídeo de TPM no canal, mas vocês podem então fazer chás digestivos, tá? A própria erva tulsi, que é o manjericão sagrado, também é muito bom para as questões digestivas, então vocês podem fazer combos, ver o que você mais gosta, o sabor aí que você prefere, já que se você não tiver costume de tomar chás, então você pode começar com esses. E outros chás, que aí são os chás que normalmente as pessoas não gostam muito de tomar, mas são os com melhor efeito, são os chás amargos. Então, chá de boldo, de carqueja, de centelha asiática, são um dos melhores, de casca de cacau, hibisco, são um dos melhores chás, tanto para as questões de proteção hepática quanto as questões de digestão, principalmente de gordura. Tá? Então, chás amargos, às vezes você não vai curtir muito tomar aquele chá, mas se você sente que o seu fígado ele tem mais dificuldade de detoxificar, você fica mais pesado, você fica ressaqueado, você fica mal depois de fazer. Eu fico muito mal, gente, sério. Às vezes eu tomo, tipo assim, 2, 3 taças de vinho, no outro dia eu fico assim, com o nariz entupido, e olha que eu nem sou alérgica, eu fico com aquela sensação ruim, com a boca com gosto ruim, eu não fico bem. Então eu acho que o meu processo de detoxificação, até por questões genéticas que eu já identifiquei, ele não é dos melhores. Então toda vez que eu vou fazer essas refeições, normalmente eu tomo um chá amargo e eu faço outras estratégias que eu vou falar já já. Então, de coisas básicas, que você vai achar em qualquer lugar, que é tranquilo, que é fácil. Shot, as enzimas e os chás. Então vão ser aliados. Tanto para quem tem um estilo de vida legal e tá tudo bem, não tem problema, para também as pessoas que estão fazendo um tratamento mais voltado para a saúde do intestino, ou para o fígado, ou estão com os exames muito alterados e não tá numa hora de dar uma chutada no balde, aquela pessoa tem que dar uma segurada, a glicemia não tá boa, colesterol e frações também não tá legal, as enzimas do fígado deram alteradas, ou a pessoa teve Covid recentemente e ainda tá com aquele processo inflamatório todo ativo. Particularmente, eu acho que essas pessoas elas têm que segurar um pouquinho. Não é deixar de curtir a ceia, de ser feliz, de curtir o momento. Mas tome os cuidados todos que eu tô dando de dica. Faça o shotzinho, se proteja com os chás, cuide do intestino e do fígado, porque senão você vai ter ali uma resposta muito ruim, porque seu corpo não estava ainda preparado para receber aquela quantidade toda de substâncias mais inflamatórias, tá? Principalmente de bebida alcoólica. Então segura um pouco, toma uma água quando for tomar um drink, toma uma água, não vai tomar bebida alcoólica de estômago vazio, come uma coisinha antes. Tem outras formas também da gente proteger e eu vou falar alguns suplementos que vão ajudar também nessa fase aí também de detoxificação, tá? Então, primeira coisa, proteger o digestivo. Então isso é uma coisa essencial, tá? Então para todo mundo, principalmente para quem tá com as questões digestivas aí em tratamento ou alguma doença específica, alguma situação específica. Outro órgão que a gente pode focar muito, que todas essas estratégias que eu falei também estão ajudando o fígado, mas tem coisas que a gente pode usar que são bem voltadas para a saúde aí, hepática e para o processo de detoxificação. Então, 2 suplementos que são muito simples também, e eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, todo mundo já ouviu falar, e eu tenho certeza que várias pessoas já tomaram, é a clorela e a espirulina. A clorela e a espirulina são 2 superalimentos, inclusive, eles são ricos em um monte de coisas maravilhosas para o nosso corpo, mas a gente pode usar muito a nosso favor, tanto para as questões de compulsão. Então, com certeza vão ter pessoas aqui que vão ter controle na ceia, nas festas, nas férias, come ali, fica bem, mas tem aquelas pessoas que têm uma certa compulsão, que comem muito, que exageram, que chega no final da noite e fala, gente, pra que eu comi isso tudo? Nem percebe que tá comendo muito, porque tem esse centro da saciedade mais alterado, pode ter questões genéticas para compulsão, ou uma pessoa que sempre comeu muito, e aí o corpo ele não tá mais acostumado a comer pouquinho. A espirulina é excelente para regular nosso apetite. Então a espirulina ela deve ser usada antes dos eventos. Você não vai tomar espirulina na hora que você chega lá, porque até fazer o efeito da saciedade ali vai demorar um tempo. Então 2 coisas que eu gosto muito de usar para saciedade: fibra e a espirulina.
A espirulina, a gente pode tomar ali até 6 gramas, 6, 7 gramas de espirulina. Você pode comprar espirulina em pó e fazer tipo um shot mesmo, ou tomar com água. Lembrando que a clorela e a espirulina tem um gosto muito ruim, muito forte. Gente, esses alimentos são maravilhosos, mas falar que é gostoso é hipocrisia, porque não é gostoso, tem um gosto ruim. Eu, particularmente, gosto de comprar elas em comprimido prensadinho. É o pó prensado. Então, você vai comprar, tem marcas que vendem em cápsula, tem marcas que vendem prensado, comprimidinho delas, prensadinho, elas vêm prensadas. E você pode tomar ali de 8 a 10 comprimidinhos. E como são comprimidinhos mesmo, parece até um M&M's, né? Só que não. Você pode tomar aquilo ali com água e 1 hora antes, 1 hora e pouquinho antes, aquilo ali vai gerar uma sensação de saciedade. Pode ser que você chegue ali com muito mais controle e não saia comendo também tudo que você vê na frente. Não é para você não comer, mas é para você ter ali um momento de interação, de comemorar, de comer as coisas que você sente vontade, tem só aí nessa fase do ano, mas sem aquele exagero, que às vezes a gente perde um pouco o controle, né? Então você pode tomar espirulina antes, você pode tomar a espirulina e a clorela, porque a clorela ela vai ter um poder mais quelante. O que é quelar? Quelar é quando você tem substâncias daquele alimento ou daquele suplemento que ele vai se juntar com substâncias mais tóxicas e vai ajudar o seu corpo a eliminar aquilo. Então é como se fosse grudar e eliminar. Então a gente fala que quando a gente quela substâncias tóxicas, a gente está simplesmente fazendo um combo com aquela substância, ao invés de deixá-la solta ali no corpo para ela fazer o que ela quiser e inflamar a gente até, ela simplesmente vai quelar com algumas substâncias que tem na clorela e vai ser eliminada nas fezes, depois na urina, enfim, nas nossas formas aí de detoxificação. Então a clorela também é muito bem-vinda nas mesmas proporções, você pode usar aí 5 gramas, 6 gramas, 7 gramas de clorela. Então você pode fazer isso antes da sua jacada. Eu tô falando jacada, tá, gente? Mas é só para todo mundo se identificar aqui. Mas antes daquela refeição lá, mais livrona. E aí também no outro dia você pode também tomar a clorela para ajudar o processo de detoxificação, para ter menos ressaca, para te ajudar em todas essas questões aí de eliminação. Ou assim que você chega em casa também você pode tomar a clorela com água e dormir. Então a gente pode tomar clorela e espirulina antes e a espirulina e a clorela no pós. A gente não precisa tomar a espirulina no pós. Um outro ativo ou uma outra estratégia que quela muito, principalmente quando vai tomar mais bebida alcoólica, é o carvão ativado. Então, o carvão ativado a gente pode usar ali 1 grama, 1 grama e pouco, até 2 gramas de carvão ativado. Lembrando que o carvão ativado vai ser somente para situações onde você vai realmente exagerar e vai tomar mais bebida alcoólica. O carvão ativado, ele quela, igual eu falei, só que ele quela numa intensidade maior. E ele não só quela toxinas, como ele quela outros nutrientes. Então imagina, a pessoa pensa, nossa, adorei essa dica do carvão ativado, vou tomar carvão ativado sempre. Você vai quelar seus minerais e suas vitaminas e vai ficar com carência nutricional. Então não faça isso. Carvão ativado é para estratégias específicas, momentos específicos, tá? Então você pode tomar ali nessas festas agora de final de ano, ou às vezes numa viagem que você vai, sei lá, vai com turma, vai beber um pouco mais, vai para um sítio, vai para uma praia, você pode realmente tomar o carvão ativado nesse período, mas que não passe muito tempo fazendo isso, tá? Então, o carvão ativado é uma estratégia boa, você hoje acha em farmácia, né, de manipulação, ou acha até em farmácias de produto natural, lojas de produto natural, você pode achar o carvão ativado, ou se você tem um nutricionista, um médico que te acompanha, você pode pedir uma receita do carvão ativado para manipulação, tá? Então, o carvão ativado é muito bom para essas situações. Agora eu vou entrar na parte dos suplementos que são mais elaborados e que realmente você vai precisar ali de uma prescrição, ou se você achar esses compostos já prontos de marcas, existem, tá? Isso existe. Você pode achar esses compostos já prontos também, você pode comprar. Então a gente tem 3 que são muito bons, tanto para as questões de detoxificação, ressaca. Então, detoxificação e ressaca é mais que quase a mesma coisa. Mas a gente pode ter ressaca porque a gente realmente exagerou, o nosso sistema digestivo ficou mal. Eu tenho ressaca de comida. Às vezes eu não tô falando nem só de ressaca de bebida. Eu já tive ressaca de comida. Comer coisas que eu não estou acostumada, eu como muito e no outro dia eu fico mal, porque eu tive ressaca de comer, não foi ressaca de beber. E quando faz o como comer com beber, a ressaca é dupla. E aí você pode fazer essas estratégias para que você não fique os outros dias muito mal. Então, eu vou falar 3 suplementos que eu normalmente coloco no... 3 não, vou falar alguns que normalmente eu coloco numa formulazinha ou você pode comprar separado.
Mais uma vez, se você tem um profissional, você pode pedir que ele faça uma formulazinha para você, se ele estiver de acordo, claro, com tudo isso, né? A gente não tá aqui para ditar o que é certo, o que todo mundo tem que fazer, não é isso. Seu profissional que te acompanha, que te conhece, mas é uma sugestão só. E é bem provável que ele provavelmente conheça também esses ativos, então você pode pedir para ele, ou para ela, claro, fazer uma formulazinha com alguns compostos que eu gosto muito. Então, o primeiro deles, principalmente para ressaca, é o NAC. O NAC ele é muito bom, é a N-acetilcisteína. Ela é excelente para o processo de detoxificação e, inclusive, muito importante para os processos também antioxidantes, por auxiliar na formação da nossa maestra do nosso processo antioxidante de proteção das nossas células, que é a glutationa. Então, o NAC vai auxiliar na formação de glutationa. Então, você pode usar o NAC. No nosso dia a dia, a gente pode usar esses compostos para questões de proteção de DNA, de longevidade, de saúde, de proteção do fígado, proteção do intestino, saúde do cérebro. Mas quando é nessas situações específicas, a gente pode usar uma dosagem um pouquinho maior. Então, a gente pode usar um NAC de 400, 500 miligramas, até 600 miligramas, mas no dia a dia, normalmente, a gente usa um pouco menos, 200, 250 miligramas, tá? Depende do caso, depende de pessoa, depende da genética. Mas você pode usar o NAC, que é a N-acetilcisteína, excelente para as questões aí todas de detoxificação. Pode juntar com ácido R-alfa-lipoico, que é outro muito, muito bom para todas essas questões também de detoxificação e de controle de glicemia. Então, além dele ajudar nas questões de glicemia, então, gente, nessa fase é muito carboidrato que a gente come. E pode ser que a gente já tenha uma sensibilidade ali à insulina, uma não sensibilidade à insulina. Na verdade, a gente tem ali uma certa resistência à insulina. Várias pessoas têm esse cenário, tá? De uma glicemia acima de 90, insulina em jejum mais alta, ou tem pessoas na família que são diabéticas e já tá controlando aquilo. Isso pode ser uma super ajuda no final do ano, onde você vai se expor a mais carboidrato. Então, o ácido R-alfa-lipoico, ele ajuda muito nessas questões também da glicemia, fora outras questões de saúde mitocondrial, que é uma parte da nossa célula que é produtora de energia, que é a nossa usina de energia. Então, quando a gente entra em contato com muita comida mais inflamatória, com muito carboidrato, as mitocôndrias sofrem um pouquinho. Então, ele vai fazer esse combo também, o ácido R-alfa-lipoico. A gente pode usar picolinato de cromo. Inclusive, o picolinato de cromo, ele vai ajudar muito nas questões de vontade de comer doce também e de regular um pouquinho esse metabolismo da glicose. Então, vai ser legal fazer no combo. Você pode fazer um combo com NAC, ácido R-alfa-lipoico, picolinato de cromo e berberina. Berberina, além de ajudar toda a questão da saúde do intestino, ela também vai ajudar nesse processo aí de metabolismo da glicose e sensibilidade à insulina. Então, é um super combo, tá? Mas também pode usar só uma coisa. Vou comprar só o NAC, vou fazer o chás e o shot. Meu problema é mais com glicemia, então eu vou tentar comprar o picolinato de cromo e o ácido R-alfa-lipoico. Então a gente precisa comprar tudo que eu tô falando aqui, tá, gente? Eu estou falando do que existe e o que são estratégias eficientes e boas. Então vocês podem fazer essa estratégia. Aí você vai tomar isso antes da refeição ou vai tomar ali ao longo do dia. E aí você, ao longo do dia, dividindo essas porções que eu falei, tá? Então, às vezes, toma ali de manhã e toma antes, um pouco antes de ir para o seu evento. E é uma opção de suplementação que você pode fazer. Então, shots, chás, enzimas. As enzimas também tem uma outra opção, que são as tinturas. As tinturas manipuladas, elas vão pegar ali os extratos dessas plantinhas que eu falei do chás, e você pode fazer tinturazinha e tomar uma tintura antes dessas refeições. Então, tintura de alcaçuz, anis estrelado, melissa, espinheira santa, menta piperita, são várias opções também de tintura que podem ser manipuladas e você toma ali aquelas gotinhas antes também dos seus eventos, tá? Eu normalmente uso muito tintura digestiva porque eu acho elas excelentes e são bem baratinhas. Então é diferente um pouco de manipular ácido R-alfa-lipoico, NAC, berberina, esses são suplementos que vão ficar um pouco mais caros. As tinturas vão ficar mais em conta, os chás e os shots também, tá? Outra coisa que eu quero dizer que para quem está acostumado e se sente bem e acha que até é uma forma mesmo de se recuperar de uma jacada ou de uma comilança, é fazer o jejum intermitente. Eu não estou falando para você fazer um jejum intermitente para você compensar as calorias que você comeu. Não é para isso, porque o jejum intermitente ele vai muito além de ajudar no processo de emagrecimento. O jejum intermitente ele vai dar um descanso digestivo, ele vai controlar o processo inflamatório que foi gerado naquelas situações ali de mais
comilança e bebidas alcoólicas. Ele vai ajudar a regular mais a sua glicemia. Ele vai ajudar o fígado a detoxificar. Então, o jejum intermitente ele é uma super estratégia. Mas se você nunca fez jejum intermitente na vida, não faça sentido nenhum você fazer agora, porque eu tô falando nesse vídeo. Então, se você quiser fazer um jejum básico de 12 horas entre a sua última refeição e a sua próxima, esse jejum já vai ser muito bem-vindo e para a maioria das pessoas isso não tem problema. Salvo, gente, eu estou falando para pessoas saudáveis que não tem nenhum problema, não tem diabetes controlado, não tem nenhum problema hepático sério, tá? Eu estou falando de pessoas que estão bem. Você pode até ter alguma coisinha ou outra ali que você esteja controlando, mas se você tem uma doença instalada e ela não está controlada e você nunca fez nada disso, de jejum, não façam, tá? Então, aqui o meu compromisso é ter responsabilidade com as minhas orientações. Eu passo o que eu tenho de experiência, o que eu faço de estudo, o que eu vejo que tem nos artigos, mas são situações que são individualizadas. Então, eu tô dando um geralzão para vocês saberem o que é legal para fazer aí no final do ano. Mas, por favor, não façam coisas que vocês nunca testaram para vocês não passarem mal. Que eu não quero que isso aconteça com ninguém, tá? Então, a gente pode fazer um jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas, ele é super bem-vindo. Inclusive, ele é bem-vindo na nossa vida, não só no final do ano, tá? Então, sempre dá 12 horas de intervalo entre a sua última e a sua próxima refeição. E você pode, se estiver acostumado, fazer um jejum intermitente. Então, por exemplo, eu faço jejum intermitente toda semana, 16 horas, 14 horas, 15 horas, às vezes 18 horas. Não precisa fazer jejum de 24, 30 horas, esses jejuns nem são muito interessantes para o nosso corpo, então a gente pode fazer um jejum ali de 16 horas, já está excelente, 16, 18 horas. Então se você está acostumado, você vai dar aquele repouso digestivo, vai ficar bem. Durante o jejum você pode tomar os chás, pode fazer o shot, pode tomar muita água, inclusive a água ela tem que estar em todos os momentos. Você tem que estar bem hidratado, porque a gente acaba entrando em contato com mais sal, com mais doce, com mais açúcar, a gente tem que ajudar o corpo a fazer essa limpeza, então a água é uma das formas mais básicas de fazer isso. Então a gente sempre vai manter a hidratação, então você pode fazer um jejum intermitente, tá? Vai ser uma estratégia bem-vinda. Se você veio para a ceia hoje, de Natal, aí amanhã você só vai ter uma coisa à noite, você não vai ter almoço no dia 25, você vai ter uma coisa à noite. Tem gente que tem almoço, tem gente que tem uma coisa à noite. Tenta comer bem, até chegar a sua outra refeição livre, até o seu outro evento, né? Refeição livre, que eu digo o evento. Se você não tem necessidade ali, não precisa comer muito mal no seu café da manhã ou no seu almoço, porque você vai comer mais livre à noite, então coma bem ao longo do dia, para você ter esse equilíbrio. Não precisa avacalhar tudo só porque tá no final do ano, todas as refeições. Vou comer mal desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, até passar o Réveillon. Gente, não tem por que isso, até porque você tá ali. Também tem gente que está no processo de reeducação alimentar, de conseguir falar não para algumas coisas, de ter um controle. Então, assim, é importante também que a gente não chute o balde totalmente, porque tem sentido. Para que a gente vai fazer isso, né? Se a gente tem momentos ali que a gente pode comer normalmente, um café da manhã que você gosta, um almoço que você gosta, tá tudo certo, tá? Mas se você também tem um almoço, seja feliz, não tem problema nenhum. Então, ó, os chás, os shots, as enzimas, as tinturas, os suplementos, para quem pode comprar ou para quem tem ali alguém que pode prescrever, são muito bem-vindos, e para quem tem já essa experiência de fazer o jejum intermitente. Os exercícios você vai manter da forma que você faz, a intensidade que você faz. Se você quiser fazer um exercício em jejum que você esteja acostumado no outro dia, você pode acordar, fazer um shotzinho, esse shot mesmo que eu falei, anti-inflamatório, gengibre com cúrcuma e limão, e pode ir treinar. E fazer um HIITzinho, um treino mais de leve a moderada intensidade, e depois tomar o seu café da manhã. Para quem está acostumado, pode sim, é super bem-vindo fazer isso. Então, são estratégias sem exagero, sem compensar, sem ficar louco porque comeu muito, então agora eu vou treinar, ficar 5 horas na academia, porque hoje eu vou comer de noite à noite. Gente, fiquem tranquilos, o organismo não vai acontecer nada nesses dias, entendeu? A gente vai inflamar um pouquinho, mas depois o nosso corpo ele é resiliente, ele vai voltar ao normal e vai dar tudo certo. Para quem tem mais retenção de líquido, você pode fazer o chás com carqueja, com hibisco, a própria centelha asiática ajuda super. O coentro que eu ia falar, o coentro é super interessante para detoxificação, então você pode fazer o coentro também. O coentro com alcaçuz, por exemplo, antes da refeição, e quando volta para casa pode fazer um chá também que ajude no processo de detoxificação, pode colocar o coentro também. Então ele vai ajudar principalmente aquele alumínio, então às vezes a gente vai entrar em contato com mais metais pesados, principalmente a gente não sabe a procedência de peixes, de algumas frutos do mar, então isso é muito comum. Então você pode usar o coentro também. Então são estratégias simples,
né? São estratégias que são baratas e que eu acho que a gente pode fazer isso tanto no período do final do ano, como a gente pode levar isso para a nossa vida. Então são coisas que a gente pode até introduzir na nossa rotina, porque são muito boas e nosso corpo responde muito bem. Então é isso, gente. Olha, o que a gente mais pode ter nessa época do ano é o estresse do sistema digestivo e do nosso sistema hepático e do nosso controle inflamatório. Então essas são ótimas estratégias para ajudar nisso, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu desejo um ótimo final do ano, Natal, Réveillon, que a gente passe esse ano e o próximo ano seja ainda melhor, né? Que eu sei que esses anos têm sido mais complicados para todo mundo, mas eu espero que ano que vem as coisas sejam ainda melhores. A gente não pode falar que as coisas foram ruins, mas que as coisas sejam ainda melhores. E ano que vem vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês, muita coisa nova. Então espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vão curtir isso aqui ou que precisam dessas dicas, porque normalmente faz um exagero e fica se sentindo mal. Compartilhe com essas pessoas e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello.